slow, dear, and you ought to try and know, dear, no, dear, but you never find another who will be. Well, naughty baby, just like. Oh, naughty baby, just like. Naughty baby, just like me. Roadman trouble, I don't mind him. You might find him hanging around my flat on back. Oh, I got style, I got sweet dreams, I got my man who can ask for anything more, who can ask for anything more. Thank you, Maestro Juan. Gracias. And thank you, the Orchestra Jazz Symphonico. Thank you. You want to put up your musicians? Yay, thank you. Obrigada. Ciao, boa noite. Ciao. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do especial Jazz Sinfônica Brasil. Mas ainda vem muito mais por aí. Se você é fã de música popular brasileira, mas também não abre mão dos clássicos, fique ligado aqui na Cultura, pois estamos apenas começando. Nas próximas semanas, tem mais artistas convidados. Mais samba, mais bossa, frevo e muito mais jazz sinfônica para você. Hoje, a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Obrigada, e orquestra magnífico. Ciao. Thank you, guys. Thank you, Maestro. Maestro Gatti. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O Persona em Foco de hoje traz uma das maiores personalidades do teatro musical brasileiro, Cláudia Raia. Bailarina, atriz, produtora, uma carreira iniciada ainda na adolescência. Ela será entrevistada pelo ator, dramaturgo e diretor teatral Eduardo Martini, que compartilhou palcos e camarins com a Cláudia e com quem mantém uma longa amizade. Eu conheço a Cláudia em 1984. A Cláudia, eu fui fazer Chorus Line. Eu fui o único ator convidado a fazer Chorus Line no Rio de Janeiro. Eu não fiz teste. E ninguém falava comigo que os bailarinos achavam que eu tinha que fazer teste. E eles estavam certos dentro da visão deles, mas o Walter já me conhecia. E a Cláudia era a única pessoa que falava comigo. Então ela me ensinava todas as coreografias. Era uma perua, como é ainda hoje, que eu amava. E a gente ficou praticamente irmão. Eu cheguei a fazer uma plástica junto com ela só porque ela queria que eu fizesse a plástica e ela não queria ficar sozinha e eu acabei fazendo a plástica no nariz junto com ela por causa disso. Eu não vejo a Cláudia há mais ou menos 7 anos. Coisas da vida, nenhuma briga, nenhuma confusão, mas a gente não se vê. E ela não sabe
que eu vou estar aqui e hoje eu estou, assim, emocionadésimo de encontrar por uma situação profissional, mas uma situação linda de vocês que me chamaram para entrevistar. Outro ator, diretor e dramaturgo está conosco, Gerson Esteves, que é também professor e um dos grandes conhecedores do teatro musical no Brasil. Sou fã da Cláudia, né? Então essa é a primeira coisa. Eu sou fã da Cláudia há muitos anos. Ela é casada hoje com um grande amigo meu, Jarbas Almeida de Mello, que eu conheço há mais de 20 anos. E a gente, por conta do encontro dela com o Jarbas, acabamos travando conhecimento e nos tornamos pessoas mais próximas. E saímos para jantar, nos vemos depois das estreias, aquela coisa mais de colegas de classe. Mas eu sou um profundo admirador dela, até porque é uma mulher que faz parte do teatro musical do Brasil. E eu sou pesquisador em teatro musical, né? Então tenho um livro publicado e tudo. Então, para mim, estar perto da Cláudia é sempre um prazer. É toda uma surpresa. Não. Que é isso? Vocês estão de sacanagem? É. Cláudia Raia. Cláudia Raia, você está pronta? Eu tô. Então vamos lá, Gerson, por favor. É comigo, começo eu então. Cláudia, olha só, você sempre disse que começou a dançar na barriga da sua mãe, certo? Muitas perguntas em uma. Queria saber como é que você começou na dança e principalmente a gente quer entender como foi o teu encontro com Lenny Dale. Bom, primeira vez que eu entrei no palco, eu tinha 3 anos de idade e para dançar o Bem-te-Vi Atrevido. Uma coisa bem adequada para minha personalidade. Depois a gente percebeu que era mesmo bem atrevida essa moça. E aí era um tchutchu de peninha, que eu tenho fotos, tenho registro disso. E ali eu me lembro, engraçado, eu me lembro dessa sensação de eu estar entrando em casa praticamente. Então eu me sentia muito confortável. E dali em diante, eu fui me agarrando ao que a gente tinha na época, que era a Sessão da Tarde, os filmes musicais. E uma grande referência foi a escola de balé que a tua mãe tinha. A escola de dança da minha mãe, na verdade. Ali que eu comecei a dançar e para sempre. Ali eu me tornei uma bailarina clássica, em primeiro lugar, assim, né? E o Lenny apareceu na minha vida com 7 anos de idade. Vamos contar pra meninada quem foi Lenny Dale, por favor. Vamos. Lenny Dale foi uma das maiores referências do jazz, né, da dança moderna, né, do jazz, no mundo, porque ele é um americano, era um americano, andou por esse mundo inteiro, trazendo uma coisa completamente nova, que era o Dizzy Croquettes, né, que era um grupo de bailarinos, cantores, atores, comediantes, que faziam performances que até hoje é moderno. E esse cara veio para o Brasil, né, trazendo o Dizzy Croquettes, e eu vi no Jornal Nacional uma entrevista dele, ele todo de purpurina, careca, dançando absurdamente. E eu disse, eu quero ser igual a esse moço. Ele tá no Teatro Brigadeiro, em São Paulo. Enlouqueci a minha mãe, porque eu sou uma capricorniana enfurecida, insistente. E fiquei enlouquecendo a minha mãe até que ela me levou no Teatro Brigadeiro. Quando eu entrei, ele estava ensaiando o mambo, que era um solo que ele tinha maravilhoso, só de sunga, com um pouco da purpurina do dia anterior, ensaiando, suado. Aquela purpurina que já nasceu com ele. Já nasceu com ele, aquela purpurina, estava na pele dele. E eu entrei e vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero dançar igual a ele. Quando ele acabou de dançar, eu disse, por favor, desculpa, eu sou Maria Cláudia Mota Raia, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você. Ele, americano, fez, bom? Eu falei, Ele falou, então dança pra mim. Eu falei, danço. Subi no palco e dancei. Igual ele imitava ele, né? Então é evidente que eu dançava parecido com ele. E vale dizer que a Cláudia, com 7 anos, já tinha a altura de uma pessoa com 90 anos, né? Isso já ajudou ela meio já caminho. Era uma loucura. Quando eu acabei de dançar, ele falou, mas é Lenny Dale de saia, ele disse.
E me adotou para sempre, me colocou no canhão de luz, porque imagina, naquela época não podia nada, né? A censura. Então eu fiquei enfiada dentro de um canhão de luz com um pano preto, minha mãe do lado tremendo, com medo que alguém me descobrisse ali. E ali eu assisti pela primeira vez o Dizzy Croquettes, com 7 anos de idade, e fui completamente adotada por ele. Então, com 13 anos, eu fui para Nova York, né? Que quando eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre, porque o Lene me disse, vai ter audição no Ballet Estágio, você vá fazer audição, porque você vai conseguir essa bolsa, e consegui. Eram, na verdade, 3 pessoas só do Brasil, e eu fui uma delas. E fui para lá, e minha mãe disse, mas como é que eu vou largar você em Nova York, sozinha, com 13 anos? Eu disse, olha, se você não me deixar ir, eu fujo. Simples assim. Assim. E aí, ela disse, bom, eu me alio a essa louca que eu pari e vou ter um pouco de controle sobre isso, ou ela vai fugir. Bailarina, discípula do Lenny Dale, manequim do Clodovil. Bom, um passarinho me contou que, apesar de tudo isso, você se achava um pouco desengonçada, um pouco feiosa. Feiosa não, horrorosa. Não. E tinha uma coisa com a sua altura, e era desengonçada, não sei o quê. E o que você fez para resolver esse assunto? Não, na verdade, a altura eu gostava de ser alta, porque eu me achava um pouco acima do bem e do mal. Então eu gostava um pouco daquela coisa, né, grande. Mas eu era feia. Não. Mesmo, Não. era. Tinha um braço que dava aqui, ó. De repente, só o meu braço cresceu. Parece que o braço diminuiu, Sozinho. né? Não, o braço continua. Mas eu cresci, depois o resto, o braço foi primeiro. Então parecia um orangotango, um cabelo bonito. E aí eu descobri o seguinte, eu tinha uma amiga muito bonita, que era a Patrícia. E aí eu falei, bom, eu tenho que, de alguma maneira, ter os homens do meu lado, assim, os meninos. Eu vou desenvolver uma outra coisa que não é a beleza, que é o carisma, o jeito de falar, não sei, convencer as pessoas pela palavra. E ali eu comecei conscientemente um treino do carisma, do saber falar, do saber convencer. Então, estava minha amiga ali com todos os meninos em volta e eu sozinha. Daqui a pouco eu começava a exercitar. E aí eu ia roubando o público dela, na verdade. De repente, eu dei certo. Porque se vocês olharem bem, quer ver? Fecha close. Se vocês olharem bem, né? Tem um nariz de plástica, né? Eu vou contar essa história depois que eu levei o Eduardo junto comigo. Ele já contou. Ah, tá. Então, nariz de plástica, parará. Linda, não é? Mas, por exemplo, assim, no movimento, tipo, oi, gente, tudo bem? Bom, tem um jeito, entendeu? Cabelo. Vamos voltar um pouquinho, que nós temos falado de uma coisa super importante, que eu acho que define e dá muita referência para muita gente, que é o Teatro Colón, em Buenos Aires. Então, Buenos Aires foi, na verdade, porque eu tinha me apaixonado pelo namorado da minha irmã. Não roubava só os amigos, né? Não, gente, não é isso. É porque eu dançava clássico com ele. E aí eu me apaixonei por ele. E ela estava namorando ele também porque ela não tinha mais outra coisa para fazer, porque ela nem gostava dele muito. E aí todo mundo descobriu e ela queria me mandar para um colégio interno. Aí minha avó, como minha defensora, disse, não, ela vai para a Argentina comigo, porque eu estou indo morar 1 ano na Argentina, ela vai e fica 1 mês até acabar essa história, essa loucura toda, depois ela volta. Eu fui para passar 1 mês, só que eu já estava toda organizada com esse namorado dela, que era meu atual, né? E que eu ia me casar com ele. Estava tudo organizado. Então, eu precisava me emancipar. Então, eu dei uma folha em branco para minha mãe e disse, olha, mamãe, você assina aqui, porque como eu estou indo com a minha avó e ela tem mais idade, se acontece alguma coisa com ela, eu não sei o que fazer. Truqueira, mas uma coisa de louco. Você tá bom, assinou e eu fiz a minha emancipação. Porque eu ia chegar em Buenos Aires, ia passar 1 mês, levei 13 malas, toda a minha roupa, porque dali eu ia morar com ele no Jabaquara.
Tava tudo organizado. Chegando lá, tinha uma audição no Teatro Colón de balé clássico. Falei, eu tava super em forma, voltando de Nova York, tava dançando horrores. Falei, vou lá ver, né, o que os argentinos fazem, tudo, vou lá. Fiz a audição, passei como primeira bailarina. Eu fui contratada pelo Teatro Colón com um apartamento, com um carro, com tudo. E eu acabando de fazer o colegial, não tinha terminado ainda o 2º grau, né? E eu não sabia o que eu fazia, se eu ia pro Jabaquara casar com ele, se eu dançava no Colón. E aí o Rubem Terranova, que é um grande coreógrafo, ele é argentino, mas está aqui no Brasil há muitos anos. Ele era o primeiro bailarino da Susana Jiménez, que é a grande vedete argentina, né, que hoje há anos tem um programa chamado Olá Susana, que é um estrondo sucesso. É uma Hebe Camargo que cantava, dançava, só para vocês entenderem mais ou menos o que era essa mulher incrível. E ela estava fazendo uma audição para um espetáculo chamado Sexitante, que era uma revista musical, era uma revista. E eu fui buscar o Rubem no ensaio, aí o coreógrafo falou, nossa, que mulher alta, bonita. Ela dança, não, ela é uma super bailarina, acabou de entrar no Teatro Colón, mas será que ela poderia fazer o Colón e a gente ao mesmo tempo? Ela poderia vir para o espetáculo? Eu queria vê-la dançar. Eu estava de calça jeans, muito, anos 80, né? Calça jeans alta, assim, com uma camisa muito florida. Falei, dança para ele, dancei. Ele ficou enlouquecido, me contratou, então eu tinha 2 empregos. Eu saía do Teatro Colón arrancando as pérolas de Julieta e botando meu biquíni e descendo a escadaria com mucho recato e gran disimulo e tendo vergüenza se puede mirar. Amor, eu era de vedete. Era vedete. 15 anos. Olha só, queria entender. Então, primeiro Nova York e depois Argentina, né? Então você voltou... Aí morei 1 ano e 2 meses na Argentina. Só voltei porque o Teatro El Nacional, que a gente fazia o Sexitante, pegou fogo. E o Colón estava de férias. Então eu vim para passar férias, quando estavam abertas as audições para o Chorus Line. Que foi porque você voltou. Que eu tinha visto 7 vezes em Nova York. E que eu fui vestida exatamente como a Sheila Bryant, que era a personagem que eu queria fazer. Fiz tudo. Tá, agora, então conta pra gente, Chorus Line, como é que foi o seu teste? Jesus. Foi uma das coisas mais hilárias desse mundo. Eu soube da audição, fui em inscrição número 001, entre 1.500 candidatos. 3h30 da manhã eu estava na fila. Quando eu entrei, né, eu dei de cara com o Walter Clark, que era o produtor. Para quem não sabe, é uma das figuras mais importantes da TV, né? Foi ele, na verdade, que criou a TV Globo, né? Então é simplesmente um gênio. E ele que trouxe esse musical para o Brasil. E estava ele e mais a equipe dele de produção. Aí ele disse, eu falei, eu sou Maria Cláudia Matarraia, eu tenho 15 anos e eu vim porque eu vou fazer a Sheila Bryant. Aí ele falou, que bom, mas assim, vamos ver se você passa no teste, né? Porque eu estou trazendo o americano aqui para escolher. Eu disse, pode escrever aí, sou eu a Sheila Bryant. Sou eu. Ele achou engraçado a abordagem, assim. Bom, fomos para o teste de dança e de canto. 10 em jazz, 10 em clássico. Eu realmente estava muito em forma, estava dançando muito bonito, muito bem. Aí, teste de canto. Eu só tinha cantado aquela musiquinha em espanhol, junto com todo mundo. Eu jamais cantei, né? E tinha que cantar. E aí me disseram, toma conhaque, que é bom para a voz. E eu não bebia nada. Até os meus 42 anos, eu jamais bebi álcool. Todo mundo sabe disso. Meus amigos sabem. E aí eu tomei um gole, assim, um shot. Pá! Amor. Olha só o que aconteceu. Eu já entrei, mas completamente torta. Me coloquei. O maestro deu o acorde. Eu jamais sabia o que eu tinha que cantar. Eu não sabia nem a música, nem a letra, eu não sabia nada. E ele disse, vai. Eu disse, então, eu esqueci o que eu ia cantar. Todo mundo se olhou, como assim esqueceu? Canta qualquer música. Canta a Terezinha de Jesus. Aí eu falei, tá bom. Aí ele deu o acorde, eu fiz
Tereza. Lá, 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 lá. Eu não lembrava a letra. Vocês não têm ideia. Aí eu tinha que fazer audição de interpretação. E eu tinha de 15 para 16 anos, a personagem tinha 36 anos. A personagem tinha justamente essa história. Eu estou parando de dançar, eu estou no fim da carreira, será que eu estou envelhecendo? Será que eu estou crescendo? Esse era o texto do espetáculo e tal. A personagem mais velha da peça. E eu fui, me joguei, né? E aí, a Clarice Abujanra, que era minha professora de Marta Graham, que é dança moderna, do Balé Estágio, foi fazer o teste comigo. Eu quis morrer, né? Falei, meu Deus, como assim? A minha mestra fazendo um teste comigo e eu super, né? Não tinha nenhuma referência, tinha um curso de arte dramática, não tinha nada. Fiz o teste com ela e eu fiquei como substituta. Eu fiquei com ódio de ter ficado como substituta. Fui embora, peguei minha bolsa e fui embora. Menino, que eu saí da sala, minha mãe me pegou pelo cabelo. Me trouxe de volta. O quê? Você vai aonde? Eu não quero ficar como substituta, porque eu sou melhor do que a fulana e a cicrana, enfim. Minha mãe disse, você é o quê? Você não é nada, você tem 15 anos de idade. Você é uma fedelha que não sabe nada. Você vai fazer sim, você vai começar de baixo, você vai começar da onde você tem que começar. Tá pensando, tá louca? E aí me botou no lugar, me fez ir até o escritório do Walter Clark, assinar o contrato. Eu entrei puta da vida para assinar o contrato. Falei para ele, olha, para eu ficar de substituta, na coxia, com ódio de estar ali, em vez de voltar pro Colón, que eu sou a primeira bailarina, ou você me paga o dobro ou eu não fico. Ele deu aquela pausa e disse, tá bom, eu te pago o dobro. Eu falei, então tá bom. Pelo menos ganhando dinheiro eu tô. E foi. Só que não sei o que aconteceu, que as pessoas que ficaram com o papel acabaram não podendo fazer, e eu ganhei o papel desde o começo. Então aí o papel foi meu. Cláudia, nós vamos começar a mostrar alguns depoimentos que nós gravamos para você. O primeiro deles é uma pessoa que participou dessa montagem do Chorus Line. Vamos ver quem é? Eu conheci a Cláudia Raia em 83, durante os testes para o Chorus Line. Cerca de 1000 candidatos a teste. Mas, de qualquer maneira, você sempre reconhece, agora você reconhece, mas você sempre observa o carisma da Cláudia, ela sempre vai aparecer. Ela, na época, com 16 anos, já era essa paixão, esse brilho enorme. E, para mim, um exemplo que eu acho que vai ficar para sempre, de persistência, pertinácia, obstinação de fazer bem feito o trabalho que deve ser feito. Beijo para você. Não, Não, do outro lado. pra cá. Sentimentos. Não, 2 passos. Então. Vamos intervalo? Acho que eu não lembro. Você não sabe nada, Eduardo. Errou tudo, Eduardo. Que loucura. Foi incrível. Murilo Alvarenga, na verdade, foi a única pessoa que tinha paciência comigo, porque a gente ensaiava das 10 da manhã, na montagem daqui de São Paulo, né? Que o Eduardo participou só do Rio. A gente ensaiava das 10 da manhã às 8 da noite. E eu fazia aula de canto das 8 da manhã às 9 e depois fazia das 9 às 10 da noite. Uma louca, né?
Então, eu não fazia mais nada na vida a não ser estudar, ensaiar e estudar canto, porque era uma coisa que eu não dominava. Ninguém era naquela época, ninguém. era muito difícil, né? E o At the Ballet, que era a música que a gente cantava, que era um trio, eram 3 vozes, era uma música, abria a voz, era bem difícil. Muito bem, nós temos o primeiro intervalo do programa agora. A gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje. Você quer chamar o intervalo? Gente, o intervalo. Intervalo. Segunda, ele governa um estado visto como modelo na educação, mas em tempos de pandemia enfrenta grandes desafios na área da saúde e acusa o governo federal de dedicar-se a discussões políticas e ideológicas, ao invés de concentrar esforços na crise sanitária. No centro do Roda Viva, o governador do Ceará, Camilo Santana, segunda ao vivo, 10 da noite. Brasileiros pretos têm 62% mais chance de morrer de Covid do que brasileiros brancos. Entre pardos, a chance é 23% maior. E entre os presidiários, 5 vezes maior do que na população livre. No próximo Provoca, eu recebo os rappers Rincon Sapiência e Dexter. A conversa vai de desigualdade ao amor na pandemia. Terça, logo após o Jornal da Cultura. Pronto, Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui Eduardo Martini e o Gerson Esteves conversando com a Cláudia Raia. E eu quero aproveitar esse começo de bloco para mostrar um trechinho do seu primeiro trabalho na televisão, no programa Vivo Gordo. Vamos relembrar? Carola, você já pensou pegar uma doença dessas de praia, com o preço que estão os remédios? Ainda tá uma loucura! 1 milhão de penicilina, daqui a pouco vai custar 1 milhão de cruzeiro. Assim só tem um jeito. Qual é, hein? Vamos malhar! Vamos malhar! 1, 2, 3, 4. Mas você mora muito longe. Nada, Isabel, que isso, é perto, de carro é bem pertinho. Eu vou ali na esquina, pego o meu carro, em 5 minutos a gente está lá. Olha, mas é só pra ouvir o disco, hein? E tomar uma bebidinha, tá? É aí que mora o perigo. Mestre Jô Soares, mestre. Mas, Cláudia, você é engraçada em cena, sempre, quando quer, mas na vida também muito. Acho e aí a gente vai falar de rock santeiro. É meu olhar de comédia. Eu tenho uma lente de aumento no meu olho, né? Rock Santeiro foi sua primeira novela. Foi. É verdade que você teve que brigar para ter fala? Aff, Maria. Então, porque como eu fiz o Jô Soares, eu fiz quase 2 anos de Vivo Gordo, me chamaram para fazer o Rock Santeiro, que eu fazia uma prostituta da Boate Sexos. Era eu, Iona Magalhães e Isis de Oliveira. De bracinho, vem cá. E eu fazia uma figuração de luxo. Eu fiquei 3 meses sem nenhuma fala. E o negócio era que tinha uma janela, que eu e Isis ficávamos assim, ó, na janela, e a câmera passava por trás. Ou seja, a cara da gente estava para cá, mas a câmera estava na nossa bunda, né? E voltava a câmera e eu dizia, ué, que engraçado, mas nunca que vem na nossa cara, né? Que loucura. E nunca que vinha uma fala, nunca que vinha nada, até que eu marquei uma reunião com o Paulo... Paulo Biratã, que era o diretor da novela. Fui, com a cara e com a coragem, eu, nada, ninguém, né? Aí eu disse pra ele, olha, eu vim aqui pra saber se fazer novela é mostrar a bunda, porque se for eu não quero, eu quero voltar pro Vivo Gordo. Porque lá eu tô com grandes comediantes, eu aprendo, eu tô fazendo cenas, eu tô fazendo comédia. Ele disse, olha, começa na bunda, se você tiver talento, um dia chegará na sua cara. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Ele disse, aguenta firme. Pronto, e foi. Fiquei mais 1 mês calada, né? Até que veio uma cena, que era Regina Duarte, Lima Duarte, Iona Magalhães, eu e Isis de Oliveira.
Regina Duarte fez um dos maiores papéis da vida dela, que era a Viúva Porcina. Ela tinha muitas falas, o papel dela era enorme. Então ela falava antes de mim e depois de mim. E falava mais 3 páginas de texto. E eu tinha apenas um eu também. Que eu agarrei aquilo, que nem um koala agarrado num bambu. Faz no koala. O eu também. E fiquei a semana inteira. Eu também. Todas as inflexões, estava tudo estudadérrimo. Na hora que a gente foi ensaiar a cena, a Regina, super sem querer, porque é uma pessoa total do bem, ela emendou uma fala de cima dela com a minha. Eu falei, minutinho, eu tenho uma fala que um eu também. E foi um gargalheiro, ela inclusive, né? Cláudia, em Deus nos acuda, você era Maria Escandalosa. Quem será que mandou uma mensagem para você sobre esse trabalho, hein? O Neila Torraca costuma dizer que é impossível eu e Cláudia aparecermos juntos, porque ele considera a mesma pessoa. E nós somos mesmos. Eu amo a Cláudia. A Cláudia pode estar uns 200 metros, eu olho para ela, ela sabe se colocar na câmera, ela me conhece demais como diretor, e isso dá para mim, dá 1000 toques em segundos, só com olhar, só com gesto. Meu Deus, como é que foi acontecer isso comigo? Pai Faustão tirou meu nome da lista telefônica. Você não tá entendendo? Dona Armênia, eu e meu pai vamos pro Caribe, a gente ganhou no concurso do Faustão. Meu Deus, isso parece um sonho. O que você tá fazendo dentro da minha casa, Dona Armênia? E essa novela, Deus nos acuda, foi o início disso, o início desse código que a gente cada vez mais está aprimorando e vamos aprimorar agora com um papel maravilhoso. Eu te amo, Claudinha. Muito obrigado pelo que você fez na minha vida. Te amo. Ó, vou atender, tá? Esse é um grande encontro, né? O Jorginho é meu irmão, é meu pai, é Dizzy Croquette, né? Porque Jorge Fernando foi Dizzy Croquette, junto com o Lenny Dale. Não foi ali que a gente se conheceu, mas é uma vida inteira juntos, né? Então, para mim, é o melhor diretor de ator que existe. Assim, eu acho ele espetacular. Ele faz marcação cênica como ninguém. Cláudia, a favorita, quem será dessa novela que mandou uma mensagem para você, hein? Oi, Cláudia. Saudades, incrível. Você é meu amor favorito. Nós fizemos juntos a favorita. Nós precisávamos mesmo, era de uma prova cabal, conclusiva, pra Flora não ter como fugir. O Dodge não vai trair a Flora. Ele já traiu uma vez. Por dinheiro. Nós não temos nada pra oferecer pra ele. Isso pra não falar num monte de detetives que ela vai colocar atrás da gente. Pra falar quem é Cláudia Raia, eu vou começar por uma historinha. É assim, eu estava num sábado gravando com Cláudia Raia e já eram quase 11 horas da noite, todo mundo arrebentado. E Cláudia tinha uma cena difícil que ela teria que chorar. E eu pensei, meu Deus do céu, como é que essa moça vai fazer a essa hora da noite uma cena de choro? E a minha surpresa, meu espanto, que você foi lá e arrebentou na cena e chorou tudo que tinha que chorar. Eu falei, bom, agora essa mulher vai para casa e vai desmaiar. Eu tinha que vir embora para São Paulo cedinho. Eu levantei com muito esforço e tô lá no aeroporto, entrei no avião e quem eu vejo vendo de óculos escuro, cabecinha baixa, Claudinha. Eu falei, Cláudia, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer um trabalho aqui em São Paulo. Eu pensei, essa mulher é fora do comum. Nós precisamos trabalhar de novo, porque eu sinto saudades de Cláudia Raia. Um beijo grande para você, meu amor. E a gente se encontra por aí pela vida, né? Companheiro, grande ator. É tão legal quando você... Eu, então, que não tive pai, né? Que meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sempre me agarro nos pais que me aparecem, assim. O Genésio
um grande ator, grande companheiro. Era isso mesmo, quer dizer, uma novela que teve uma noite que eu dormi na cama da Ana Maria Braga, no estúdio dela, porque o tempo que eu tinha de ir até em casa e voltar eram de 4 horas. Eu falei, bom, ou eu durmo num motel aqui perto, ou eu vou ligar para a Ana e vou perguntar se eu posso ir lá no estúdio dela e dormir na cama dela. E assim eu fiz. Bom, você fez um personagem que era masculino do que muito homem por aí, que também não era um homem, mas era mais homem que todo mundo, que era o Tonhão, do TV Pirata, que foi um sucesso absurdo, né? Virou... Tonhão, o Guel não queria que eu fizesse o Tonhão, né? Aquilo também é um papel que eu ganhei pela minha insistência. Porque ele dizia assim, mas você vai fazer uma sapatona. Pra que você vai fazer a sapatona? Você é um símbolo sexual. Eu falei, mas é aí mesmo que eu quero fazer a sapatona? Pelo amor de Deus, me deixa fazer o Tonhão, presidiária, maravilhosa. E tanto insistir que ele me deixou fazer. E foi um dos maiores sucessos da minha carreira. Né? Nós temos aqui o Tonhão pra gente ver. Opa! Maria de Lourdes das Graças, 38 anos, vulgarmente conhecida por Tonhão. Ficou famosa nos anos 70, quando jogou no Palmeiras. Condenada a 28 anos por ter seduzido e estuprado as 456 alunas do Educandário das Normalistas Carmelitas. Imagina você cercada de tiete, assim, de menininha. Você vai tirar esse atraso. Aí. Carne fresca, escarpate, até que venha bem, não é? E não tem espera, não tem queda de braço. Ao tempão não rola, carne nova no pedaço. Segura aí, maninho, quem sabe faz a hora, não espera agora. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Delícia, Nós temos mais um intervalinho agora, voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Terça, um passeio pela cidade, um café e reflexões sobre temas relevantes do contemporâneo. Isso é coisa muito adulta. Café Filosófico Expresso. Como seria hoje um mundo sem pecado, sem a ideia do que eu não posso fazer, do que é certo, do que é errado? No primeiro episódio, Gula é a mãe da luxúria, o alimento de maus pensamentos. Boemia e gula. A gula, pra mim, no máximo, ela é autoprejudicial. Então, assim, comer não é pecado. Qual que é o pecado? A gula, que é o excesso. Mas aí, como é que você condena o excesso? Eu acho que o excesso é uma das formas de felicidade. Terça, 11 da noite. Café? Café. É um café, né? Pronto, continuando o Persona em Foco, estão conosco hoje o Gerson Esteves, Eduardo Martini, eles estão entrevistando Cláudia Raia. E é comigo. Olha. Olha só, a gente já falou de teatro, falou de televisão, falamos de humor, falamos de drama. E no cinema também você transita entre uma coisa e outra. E a gente queria falar um pouquinho sobre 2 experiências específicas, né? Então, Os Normais 2, um comedião que a gente sabe o que é, não é? E Matou a Família e Foi ao Cinema, que é exatamente o oposto, o contrário. O que faz você escolher um papel, seja drama ou comédia, e no cinema especificamente? Olha, cinema eu fiz muito pouco perto do que eu gostaria de ter feito. Eu acho que a escolha do papel tá mais do que realmente me toca como artista e o que eu vou ter que fazer para chegar ali do que qualquer outra coisa. Matou a Família e Foi ao Cinema. Quem será que mandou um depoimento sobre esse trabalho, hein?
A Claudinha é uma pessoa de bem com a vida e uma atriz que não tem medo dos personagens. Ela enfrenta com talento, dedicação e bom humor os personagens mais difíceis. Quando é preciso, ela sai da sua zona de conforto e se arrisca. Isso é maravilhoso, porque faz com que ela vá para lugares especiais. É muito legal trabalhar com a Claudinha, que além de muito profissional, com uma enorme capacidade de trabalho que vem do balé, não tem tempo ruim com ela. Tudo fica divertido, até os momentos mais difíceis. No filme Matou a Família e foi ao cinema, eu acho que a gente teve uma experiência bastante rica. Porque a gente foi obrigada a lidar com a linguagem do diretor, Neville de Almeida, que no set de filmagem mudava completamente o roteiro, trazendo uma sequência inesperada. E a gente contribuía para essa linguagem, dando ideias e a nossa opinião, e ele aceitava. Eu gosto da cena da galinha, que a gente acabou transformando na sequência da banheira, onde nós líamos poemas eróticos, entre outras coisas, tá? Amada, parabéns por tudo que você é e tudo que conquistou, e que o seu caminho tenha sempre luz. Não precisa nem dizer do talento da Louise, né? Que é uma atriz excepcional, uma grande companheira, uma atriz generosa demais. Ela tá sempre com a mão estendida para quem está ao lado dela. Ela realmente é muito diferente, é muito especial. Queria voltar um pouquinho ao teatro. Em 88 você faz o Splish Splash e na sequência você produz a Pequena Loja de Horrores. E participa como atriz lá no finalzinho da temporada, me parece. As duas dirigidas pelo Wolf, que é um parceiro seu de alguns trabalhos. E aí você tomou gosto pela produção. Na verdade, foi antes, tá? Porque a primeira produção que eu fiz foi a Pequena Loja dos Horrores. Porque eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, bom, ninguém vai produzir musical, é isso mesmo? Perguntei para todo mundo que estava do meu lado. Ninguém falou nada. Falei, bom, produzo eu, né? Vou enfiar a minha cara. E eu produzi justamente um espetáculo que eu não estava como atriz. Porque eu queria esse novo desafio. Muito nova ainda, né? E levei um pau, sim, porque não foi sucesso. Eu perdi dinheiro. E depois tive que entrar como atriz para ver se melhorava um pouco de público, não melhorou. Se você me perguntar o que você gosta mais, de produzir ou de atuar, eu acho que é a mesma coisa, eu gosto do mesmo jeito. Do que eu gosto de atuar, eu gosto de produzir. Por exemplo, agora eu estou produzindo Chaplin, que eu não estou, né, como atriz. Eu tenho o mesmo prazer do que se eu estivesse em cena. Eu adoro pensar, construir como eu vou vender, que programa que eu vou fazer, que número que eu vou mandar para lá, como é que eu vou abordar, como é que eu chamo o público para eles entenderem o que é esse projeto, né? Quanta gente talentosa eu tenho dentro daquele elenco, que vozes maravilhosas. Então eu fico em êxtase, como se fosse eu. Cláudia, olha só quem mandou um depoimento para você, diretamente do interior deste Brasil grandão. Ê, Cláudia Raia, minha amiga, minha parceira, minha família. Querida, começamos juntos, né, Raia? E somos precursores do musical contemporâneo brasileiro, onde ninguém fazia musical, porque ninguém sabia muito cantar nem dançar. Você já estava lá, minha estrela. Por isso que você merece essa homenagem, você merece tudo que a vida tem lhe dado, porque você é uma estrela maior, você é uma pessoa maior, você é um ser humano espetacular, Cláudia. Todo mundo que convive contigo já deve estar falando, esse programa é ótimo. O Persona é um programa que traz um pedaço muito íntimo das pessoas para o Brasil, e o Brasil tem que conhecer o tamanho que você tem, por fora e por dentro. Eu estou muito feliz de você estar sendo homenageado, você merece, estou muito feliz. Estou aqui em Goiás, com meu gado, sabe que eu tenho uma vida paralela, eu sou fazendeiro e goiano, né? Mas eu já estou de volta e a gente tem um plano espetacular para daqui a pouco. Vamos fazer o primeiro musical do cinema brasileiro. Conto com você. Um beijo aí, Jarbas, um beijo da família, um beijo nas crianças. Daqui a pouco eu vou te trazer para o mato para descansar um pouco aqui, tomar um leite na vaca. Ah!
Era o Wolf que dirigia a Pequena Loja dos Horrores, que dirigiu o Splish Splash. Wolf é um companheiro lá de trás, né, da vida. Fiz muita coisa com ele. No meu livro você tem uma declaração que você diz assim: o teatro musical é maior que a vida. Por quê? Porque ele é super fantástico. Porque não existe teatro musical que não seja superlativo, super fantástico, mesmo que tenha só uma cadeira, uma luz, mas a interpretação, o conceito, o estilo é super fantástico. Então, por isso é maior que a vida, porque é maior do que o cotidiano. É alguma coisa que você olha, sonha e quer sair fazendo. Você fez 4 espetáculos, o Não Fuja da Raia, Nas Raias da Loucura, Raia 30... Caia na Raia. Caia na Raia. Isso tudo foi uma mistura do teatro de revista que você teve a ousadia de trazer, de apresentar e de produzir. Isso acabou virando um programa de televisão e acabou influenciando muita gente para cantar e dançar. Hoje em dia, Gerson sabe, a gente vai fazer teste. As meninas, eu quero ser uma Cláudia Raia, eu quero ser... Nananana. Esse teatro de revista se impregnou, te leva, isso tudo é o resultado de um novo Carlos, desses grandes produtores de teatro de revista. Esse teatro de revista continua em você. Carlos Machado. O teatro de revista jamais sairá de mim, né? E eu me orgulho muito de dizer que também sou uma vedete, por que não? Né? Porque vedete é pejorativo? Absolutamente. Nunca fui. Entendeu? Vedetes são... mulheres espetaculares, lindas, maravilhosas, comediantes, que cantam, que dançam. Então, é um grande elogio. O teatro de revista está impregnado em mim, foi o meu início, é o meu começo. Eu me divirto muito quando eu vou ver teatro de revista, é realmente um estilo que eu adoro. Eu pretendo fazer teatro de revista ainda, porque eu acho que o Brasil tem que entender da onde que ele partiu, né? Porque é isso que a gente estava falando. Os americanos estão 150 anos à frente da gente com teatro musical. Contando a história deles. Contando a história deles. Mas a gente começou muito antes deles com teatro de revista, vindo de Portugal. Quer dizer, a nossa história do teatro de revista é imensa, né? E rica e poderosa. O público, no seu DNA, tem o quê? O teatro de revista. Então eu vou permeando por aí e aí eu fui virando teatro musical, que era, na verdade, o que eu queria fazer. Cláudia, mais um vídeo enviado pela internet, agora é de alguém ligado a uma dessas peças que o Martini comentou. Olha só. Cláudia Raia, o que dizer sobre Cláudia Raia? Cláudia Raia é o Big Bang. Cláudia Raia é tudo de bom. Cláudia Raia sempre foi isso, sempre foi essa explosão de talento, de alegria, desde que ela tinha 18 anos. Sempre mordeu a vida como quem morde uma fruta, e isso é sempre encantador. Além do mais, é uma profissional irretocável e amiga, é irmã, é parceira, é daquelas com quem a gente pode contar. Isso não tem preço, faz toda a diferença. Amo Cláudia Raia. Mig é irmão, né? Mig é uma loucura, porque além de ter sido um dos meus primeiros amigos chegando no Rio de Janeiro, que disse, mas a Cláudia Raia não se veste, ela usa traje típico. Quando eu tinha 18 anos de idade, era maravilhoso. E a gente ficou amigo da vida inteira, assim, amigo aquele de levar sopa na casa do outro quando o outro tá doente, sabe, assim? Então é irmão, é irmão. Ele já me dirigiu, já esteve comigo em cena como ator, fizemos um dos maiores sucessos da nossa carreira, que foi Batalha de Arroz, num ringue para dois. A gente ficou 2 anos em cartaz com um espetáculo que deu 2,5 milhões de espectadores. E é de um talento, de uma força, de um homem de teatro, eu amo isso nele, porque ele não abandona o lugar de onde ele veio. Ele tem um respeito com o público, ele tem um respeito com o teatro. Então, Mig, te amo incondicionalmente. Nós temos agora o último intervalo do programa. Voltamos na sequência com o Persona em Foco.
Ultra Descontão Ultra Farma está acabando. Amanhã, dia 8, é o último dia para você economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultra Farma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. Pronto, vamos ao último bloco do Persona em Foco de hoje. O Gerson Esteves e o Eduardo Martini ainda tem algumas perguntas para fazer para Cláudia Raia. Amor da minha vida, você é uma pessoa que faz de tudo. Você dava um peito para um, embalava o outro e ainda me obrigava a fazer meia hora de esteira com você. Tinha acabado de ter neném e saiu do hospital na hora. Você tem uma preparação... Primeiro, você tem uma disciplina que é invejável, porque acho que isso vem da nossa tia Odete, da sua mãe, da minha tia, que eu amo. Como é essa preparação? Eu sou uma pessoa que não tenho preguiça, né? Preguiça é uma palavra que eu não conheço. Eu tô tão incrível agora, assim, com o negócio de 51 anos, que agora eu medito. Você já pensou nisso? Que eu medito? Eu medito. Não acredito. Mas é inacreditável. Inacreditável. Mas eu tô chegando nessa excelência. Você fica parada? Fico 20 minutos, Mentira. 2 vezes por dia. Não aumenta na televisão. Juro por Deus. Você fica parada? Fico. É meditação transcendental, impressionante isso. Eu acabei de falecer, vocês sabem disso. Não, gente, mas quem me levou isso foi a Fernandinha Souza, que é pior que eu. Nossa, então, se ela medita, eu falei, eu também posso. Gente, o Brasil tem jeito. Se ela medita, o Brasil tem jeito. É porque eu sou muito agitada, eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E quantas vezes eu malhei 1h da manhã? Quantas vezes eu fui fazer esteira 1h30 da manhã, porque eu não tinha tempo. Mas conta essa preparação para um dia de espetáculo. Acorda... Mesmo sem espetáculo, tá? Por exemplo, agora eu não tô com espetáculo, mas eu faço 4 aulas de dança por semana, de 1h30 cada uma. Eu malho 3 vezes por semana com o Tonhão, que continua sendo meu personal maravilhoso. Eu faço 3 a 4 aulas de sapateado, aula de canto. Talvez eu não consiga fazer a mesma quantidade de aulas quando eu tô em cartaz e quando eu tô parada, quando eu tô fazendo novela, porque é insano. Mas eu consigo fazer pelo menos 3 aulas por semana. Nós temos um vídeo gravado com o seu preparador físico, o Tonhão. Não acredito que Vamos ele ver falou. se ele confirma tudo isso que você falou aí, hein? A Cláudia tem uma disciplina que eu vi poucas pessoas terem uma disciplina como ela. Eu trabalhei com atletas, grandes atletas de jiu-jitsu, de levantamento de peso. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada e tão comprometida com o que ela vai fazer. É um negócio impressionante. Todo o trabalho que ela fez, principalmente no teatro, na televisão, a gente sempre tentando mudar alguma coisa de treino. E eu vi a dedicação dela. É impressionante, é um negócio fora de série. A vida imita a arte, é o Tonhão. Mas você sabe que quando eu fiz o Tonhão no TV Pirata, ele não existia ainda, porque eu tive um personal antes dele, que ficou 15 anos comigo, que era o André. E depois eu sou agarrada no Tonhão. Eu largo todo mundo, mas não largo o Tonhão. É uma loucura. Ô, Cláudia, você falou do Cantando na Chuva, que é inspirado no musical de 52. Era uma produção que veio de Londres, né? Vocês trouxeram de Londres. E você se preparou, como você mesmo disse, para fazer um personagem que é o contrário de você. Cantar mal e dançar mal. Como é que você se preparou para isso? Então, Cantando na Chuva que a gente trouxe, na verdade, não foi a produção de Londres. Aliás, a gente não gostou do que a gente viu em Londres. E aí a preparação? A preparação foi uma loucura, porque era uma voz
que nem eu sabia que eu podia fazer essa voz. Então o maestro Marconi falou para mim, vamos fazer uma voz oposta, muito aguda, muito estridente. Aí eu falei, mas será que eu dou conta de manter isso? Ele falou, a gente dá um jeito, você vai fazer fono, a gente vai criar a voz e você vai para Silva Pinho fazer fono. E eu fazia todos os dias fono, 2 vezes por dia, desde que eu preparei a voz. Aí assim, cantar desafinada, fora do tom, tinha uma partitura desafinada, não é que cada dia eu cantava de um jeito, eu cantava desafinado daquela melodia, então é horrível. E no final, que eu não ia dançar nada, o Fred Hansen, que é o nosso diretor, resolveu me colocar de Sid Charisse para fazer o Padedê com Jarbas, que ele achou que ia ser muito charmoso e realmente foi, ficou maravilhoso. Uma das quase 30 pessoas que compõem o elenco do Cantando na Chuva ficou aflito para mandar uma mensagem para você. Olha só. Oi, Cláudia. Eu queria dar esse depoimento para você porque eu acho que você, não sei se você é realmente humana. Você é uma pessoa polivalente. Eu quero saber, você é mesmo deste planeta? Porque você é uma grande atriz, uma super produtora, uma pessoa importantíssima na história do nosso teatro, que trouxe o musical para o Brasil, que consegue abrasileirar esse musical, consegue fazer um trabalho maravilhoso em cena e estar em contato com todas as pessoas que estão ao seu redor. Para mim você parece um sol, e você tem um raio ligado a cada um de nós. Este raio nos emana luz, carinho, atenção, talento, profissionalismo, dedicação. E isso faz com que a gente responda para você com o nosso melhor. Esse trabalho Cantando na Chuva, para mim, é resultado de um lindo amor entre você e o Jarbas, essa dupla fantástica que vocês formaram, que realizam os seus sonhos e o de todos nós. Eu queria dizer isso pra você, tá bom? Te amo. É um elenco dos sonhos, né? Porque é uma gente tão bacana. Fazer o Cantando foi uma emoção. Todo dia, falar, meu Deus, o filme da minha vida, entendeu? O Gene Kelly. É muito forte, né? Eu tive a oportunidade de fazer personagens que eu sempre quis fazer, como o Cabaré, por exemplo, a Sally Balls, como Sweet Charity. Então, assim, é muito emocionante eu poder ter visto isso na tela, na minha infância, na minha adolescência, e conseguir trazer isso para o teatro e fazer esses personagens tão espetaculares. Eu amo esse elenco, para mim é o elenco dos sonhos. A amizade é uma coisa muito importante para você. E eu queria que você falasse de pessoas que você arrebatou, que você foi, nem vou falar de mim, mas do Giannichini, por exemplo, que a gente sabe da importância que você tem na vida dele. Tenho grandes amigos. Eu acho que esse é o maior prêmio que eu podia ter recebido na vida. Pronto, já estou toda ruim aqui. Você, Gianni, Miguel, Luiz Fernando Guimarães. Deus pôs no meu caminho só grandes amigos. E tudo que eu consegui na minha vida foi porque eu tive apoio. Foi porque alguém me deu a mão. Então, se alguém perguntar para mim assim, a sua carreira está apoiada em quê? Eu digo, em oportunidades de alguém que me deu a mão e no meu esforço. Porque você diz assim, a Cláudia Raia é talentosa, porque fulano é talentoso. Talento é 20% do trabalho. O trabalho é que é o grande talento. Todos vocês que me deram a mão e a oportunidade de fazer o meu trabalho e de me dar mesmo a chance de realizar, eu não tinha feito metade do que eu fiz.
Reinaldo Gianecchini também fez questão de mandar umas palavras muito carinhosas para você. Antes de eu me tornar esse amigo e irmão que eu me tornei da Cláudia, eu sempre fui muito fã dela. Eu sempre ia atrás de todos os espetáculos que ela fazia. Eu assisti acho que quase todos. Aí então um dia a gente foi fazer uma novela juntos, e muito juntos mesmo. Eram personagens da comédia, né? Essa é uma área que ela domina divinamente bem. E estou falando de belíssima novela. Eu fazia um mecânico. Entendeu? E ela fazia a Safira, e a gente tinha um romance muito engraçado, quase do cartoon. Não adianta ficar beijando outras mulheres na minha frente achando que eu ligo. Porque eu não ligo. Tô ligado. Eu não tô nem aí. Tô ligado. Eu não tenho nada a ver com essa sua vida devassa. Quem você enfia dentro desses seus carros sujos, dessa borracharia infecta. Tá certo, então. Nessa época a gente se aproximou muito, e aí não teve mais jeito. Foi assim, um reencontro de alma para sempre, e essa amizade foi se prolongando e fomos amadurecendo cada vez mais, a ponto de realmente a gente estar muito presente um na vida do outro. Ela sempre foi muito parceira, companheira, e sempre trouxe muita alegria, né? A Cláudia é uma pessoa que traz alegria. Isso me chama muita atenção, assim, como é gostoso estar com ela, com a companhia dela. Bom, a senhora já falou, já botou para fora aí tudo que tinha para botar. Então, tchau. Tchau. Jane é uma luz na minha vida, assim, é um grande amigo. Sabe aquele amigo que você conta as maiores barbaridades que você não conta pra ninguém? Ele é esse amigo. E foi uma das novelas que eu mais amei fazer, e estar do lado dele é sempre acalentador. Quando você está falando e você não tem mais palavras para dizer, você canta. Quando você não consegue mais ter palavras cantando, o teu corpo fala por você. Então, eu acho que é tudo teatro, é tudo representação, né? Com outras técnicas. O teatro musical é teatro musical. Adoro. Eu bato nessa tecla porque eu acho muito importante que as pessoas saibam cantar, saibam dançar. Isso é técnico? É. Isso tem que aprender? Tem. Tem que fazer aula, tem que exercitar, tudo isso é verdade. Mas tem que ser ator. Precisamos da arte. Ela nos ensina a respirar, diz o escritor Ray Bradbury. Em Fahrenheit 451, o livro dele, que depois virou filme, dirigido por François Truffaut, num futuro hipotético, os livros e todas as formas de arte são proibidas, sob o argumento que fazem as pessoas ficar infelizes e improdutivas. Provoque em casa em tempos truculentos. Para ajudar você a respirar melhor nesses tempos bicudos, eu convidei uma atriz.
talvez a mais versátil do Brasil, para que ela nos abra a janela de ar fresco na pandemia. Você mande as suas perguntas aí com a hashtag Provoca para Denise Fraga. Você pode contar para os telespectadores da TV Cultura se é divertido passar a quarentena com você mesma? É melhor, essa pergunta era melhor ser feita para os meus filhos, porque eu sou bem suspeita, mas eu comigo mesma, eu vou te falar, eu estou achando, dentre tantas riquezas e complexidades que tem esse tempo, eu estou achando que uma das coisas boas é essa oportunidade desse encontro com a gente mesmo, né? Eu tenho sido feliz comigo, apesar de estar completamente atormentada, né? Então, eu tenho sido uma boa conselheira para mim mesma, tentando me acalmar, tentando fazer com que o meu pensamento e o meu otimismo seja maior do que a minha ansiedade e o meu pessimismo. A passagem da sua colega Regina Duarte pela Secretaria de Cultura foi o pior papel da vida dela? Sem dúvida. Porque é bom lembrar que ela continua no governo. Ela está na Cinemateca, que é um acervo riquíssimo do audiovisual brasileiro. Inclusive que está precisando muito de alguém forte. Então, força, Regina, de novo. Pode ter um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. O que aconteceu com a Regina, assim, a Regina no governo foi uma tristeza, aquela entrevista especialmente, né, Taz, nos deixou a todos muito... não, assustado é uma palavra pequena, porque ela foi aterrorizante. Que sentimento que você teve, Denise, ao ver uma colega assim relativizar os horrores da ditadura? Foi isso mesmo, foi esse o ponto, né? O ponto foi isso, ela cantando para frente Brasil, ela falando que a gente precisa esquecer, né? Na verdade, Thais, assim, vamos falar disso de novo? Vamos, precisamos falar disso de novo, a gente precisa explicar, porque é uma história que não nos foi contada, ela nos foi roubada, a gente não aprendeu isso na escola. Eu, por exemplo, eu não soube da ditadura na escola porque não nos contavam, não era proibido falar. Quando a gente quer uma comissão da verdade, a gente quer saber o que aconteceu, primeiro de tudo, né? Antes dos julgamentos e do que possa acontecer, a gente tem direito de saber a história do nosso país que nos foi roubada. Eu acho que as pessoas não têm a total noção. Ver a Regina falar daquele jeito, é incrível que pareça, eu fico pensando, meu Deus, é de uma leviandade, porque uma pessoa não pode assumir o cargo que ela assumiu, e se ela fosse falar, digamos que a Regina tivesse sido poupada, ela não foi poupada dessa história, porque ela é uma artista. Então, o que eu quero dizer é que assim, aquilo foi muito violento para nós. Foi aterrorizante ver ela fazer aquilo. Tem pergunta da internet para você, com esse tema. Marcelo Teixeira, prezada Denise, a classe artística não perdeu uma oportunidade ao só ficar atacando a Regina Duarte sem procurá-la para propor nada, só atacando? Não, a gente, no início, teve todo mundo querendo saber o que ela ia fazer, né? A gente queria um plano e esse plano não vinha. Cadê a Regina? Cadê a Regina? Gente, cadê a Regina? Ué, cadê a Regina Duarte? Cadê a Regina? Sem arte. E teve um silêncio numa hora crucial
diante dessa questão da epidemia, onde nós fomos um dos primeiros a parar, porque o teatro, nossa profissão, tanto no teatro como no cinema, na televisão, ela exige aglomeração, então logo de cara parou-se o teatro, o cinema, tudo. Ô, Denise, as coisas acontecem tão rápido que a gente se esquece do antecessor da Regina. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Dá para ir mais baixo do que isso? E o que eu acho que está nos deixando atônitos é que a gente nunca pensou que a gente pudesse viver esse absurdo. Tamanho absurdo. Depois daquele discurso do Alvin, citando Goebbels, né, que deu aquilo tudo, você fala, nossa, isso passou... Agora chegamos lá, agora, né? Agora... Olha, eu te juro, eu disse que eu achei que eu não ia mais rir. Eu rio porque a gente ri do absurdo, né? Eu sempre trabalhei com isso, né? A gente tratar a tragédia com o riso. Mas eu não tenho motivo para rir nenhum, né? Não tá engraçado. Não. Denise, na sua peça mais recente, Eu de Você, você diz que ela surge de uma pergunta: o que não nos separa? Eu quero saber de você o que não nos separa agora, no isolamento. Eu sinto, Thais, isso a peça tem me ensinado. Tem um lugar onde nós estamos todos e que não precisa ser sofrimento, em alegrias, assim, sabe? Mesmo nas sinceridades